Pivete, parabéns por mais um ponto fora de casa. Pivete, o Operário é o único time que está invicto no campeonato. Até que ponto esse momento positivo do time pode influenciar nas próximas rodadas? Boa noite, Mel. Boa noite a todos os presentes. Nesses 4 jogos, a gente sabe da dificuldade do campeonato. Felizmente, conseguimos pontuar em todas as partidas. Estamos com a defesa menos vazada, né? De se destacar também a nossa solidez defensiva. A gente sabia que não seria fácil, haja vista que são 4 rodadas e só temos nós invictos. É um campeonato difícil, um campeonato que começou de maneira antecipada em relação a anos anteriores. Então nós tivemos um pouco período de preparação. Muitos jogadores retornaram no dia 18, outros no dia 26. A gente sabia que seria desafiador. E eu vejo a equipe evoluindo de jogo a jogo. É claro que não alcançamos ainda o nível competitivo que nós queremos, porque nós temos um grupo de muita qualidade e acredito que nós temos ainda muita margem de evolução. E para mim a tendência natural é essa evolução ser vista de jogo a jogo. Hoje, na minha opinião, fizemos um jogo muito competitivo contra um dos maiores orçamentos, se não o maior orçamento da competição. Conseguimos vir aqui e competir de igual para igual, levamos um ponto para casa e também tivemos oportunidade até de sair daqui com a vitória. Eu acho que o empate foi justo por aquilo que as duas equipes produziram. Foi um grande jogo de futebol e eu estou muito satisfeito, principalmente com a entrega, com a determinação dos meus jogadores. Pivete, aqui à sua esquerda, boa noite, parabéns pelo resultado, invencibilidade ainda, né? 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, vice-líder do campeonato. Queria que você falasse do primeiro tempo, porque até 20, 25 minutos o Operário estava muito bem no jogo, né? Criou oportunidades, enfim. Depois o Atlético dominou o jogo e a gente diz assim no futebol, né? O Operário achou o gol, né? No finalzinho do primeiro tempo. Queria que você falasse desse primeiro tempo, qual foi a tua análise, que daí no intervalo as coisas se ajustaram e no segundo tempo o Operário fez mais uma vez um bom jogo e está levando um ponto para Ponta Grossa. Boa noite, Dudu. Eu concordo contigo. Acredito que os primeiros 20, 25 minutos nós jogamos muito bem. Estávamos impondo o nosso jogo sobre o adversário em todos os momentos da partida. Quando a gente não tinha posse de bola, a gente conseguiu subir bem a pressão, conseguimos roubar muitas bolas no campo, no nosso campo ofensivo, defensivo do adversário, conseguimos inibir a progressão da posse de bola do adversário. Isso nós tivemos um grande mérito. E depois, quando nós tínhamos a bola, conseguimos envolver devidamente o adversário nesses primeiros 20, 25 minutos. Criamos boas oportunidades de finalização, criamos oportunidades a partir das bolas paradas. E aí depois, numa sequência que nós tivemos até de entregar a bola para o adversário, o Atlético aumentou o seu volume ofensivo e realmente tomou conta do nosso meio campo. Conseguiu progredir demais e ter muito volume de posse no nosso campo. E isso fez com que eles criassem algumas oportunidades, mas nós tivemos competência para poder defender da melhor maneira, mas infelizmente, num bate-rebate na área, nós acabamos sofrendo o gol. O time ainda continuou com bastante dificuldade de saída, de realizar aquele jogo impositivo que nós estávamos realizando nos primeiros 20, 25, mas eu acredito que nós não tenhamos achado o gol. Eu acredito que nós, a partir ali dos 38, 40, nós retomamos esse controle e a partir disso nós tivemos um volume de posse de bola significativo no campo do adversário. Uma jogada que a gente trabalha muito, que é essa ultrapassagem de dentro para fora do Cleiton. Ele conseguiu combinar muito bem com o Thales. E aí nesse ataque ao espaço a gente conseguiu mover a defesa do Atlético Paranaense. Sabíamos que o zagueiro saía da área para cobrir as costas do lateral. E aí o Cleiton conseguiu ajeitar essa bola e o Thales conseguiu fazer muito bem dentro da área. E aí é o mérito de algo que nós trabalhamos muito, que é o preenchimento de área. Então nós tínhamos lá o Mingote, tínhamos o Índio conseguiu dominar, fazer o giro, fazer o gol. Então acredito que a jogada do gol tenha sido trabalhada. Então eu só discordo dessa questão que nós achamos o gol, porque foi algo trabalhado, é algo treinado, é algo de se valorizar. E depois no intervalo fizemos alguns ajustes do ponto de vista defensivo. Tivemos algumas situações ali que os extremos poderiam fechar mais, para diminuir o espaço que se percorre os dois volantes. No segundo tempo a gente conseguiu fazer isso. E depois, com as trocas, eu acredito que a equipe elevou o seu nível. Vale ressaltar que nós tivemos que trocar
fazer as 5 trocas pelo desgaste físico que os jogadores apresentaram, mas é de ressaltar a qualidade do grupo, porque tem sido uma constante no Operário. A partir do momento que a gente faz as trocas, a equipe consegue correr mais, produzir mais, ser mais assertiva do ponto de vista tático, e não à toa, nos últimos jogos aí, contra o Paraná, nós fomos buscar o resultado já com 48, 49 do segundo tempo. Isso é mérito, né, da questão da preparação física dos jogadores, mas também do nível dos jogadores que entram, né? Contra o Rio Branco fizemos um gol aos 42, então eu fiquei bem satisfeito com os jogadores que entraram, que conseguiram elevar o nível, e consequentemente nós saímos daqui com um ponto. É claro que nós entramos em todos os jogos para vencer, mas é de se valorizar cada ponto conquistado, porque a gente sabe que a competição é bem difícil. Obrigado. Boa noite, Bruno Pivetti. O Operário hoje enfrentou uma equipe que, além de ser um embate para o Paranaense, vai ser um embate para o Campeonato Brasileiro também. E naquilo que você falava sobre orçamentos, o Atlético também será um dos maiores orçamentos na Série B. Trouxe um pontinho, vai levar um pontinho para casa, e queria que você explicasse. O jogo ele é dividido em vários momentos. Em certos momentos o Operário foi melhor, em outros momentos o Atlético foi melhor. Queria que você resumisse para a gente como que você viu esse embate na questão de elenco, questão de qualidade técnica, até para a sequência. E só, se me permite uma segunda, sobre o Jaime. Quanto que você pretende utilizar o Jaime, já que a gente viu aí que o setor defensivo ele quase não rodou, né? O Joseph e o Alan Godoy jogaram umas 4 partidas. Quanto que você pretende estrear o colombiano também? Boa noite. Boa noite. Exatamente o que você falou foi o que aconteceu no jogo. Realmente os períodos ali oscilaram, né? Teve muitos momentos que nós tivemos o controle do jogo, depois o Atlético teve o controle, e isso é normal. É um adversário que joga no seu campo com o apoio da sua torcida. Vale ressaltar que é um gramado que eles estão muito mais bem adaptados do que nós. Então o ritmo do jogo é diferente, o tempo de bola é diferente. Agora eu acredito que os jogadores deram o seu melhor, e quando nós tivemos que defender, fomos sólidos, consistentes para defender, e quando precisou atacar, a gente teve personalidade, coragem para jogar, e em muitos momentos a gente conseguiu envolver o Atlético. A gente sabe que eles têm um orçamento maior, mas eu acredito piamente na qualidade do nosso elenco, na qualidade do nosso trabalho, e é assim que nós vamos buscar a superação sempre, tanto no Campeonato Paranaense como também no Brasileiro da Série B. Agora entrando na sua questão do Jaime, é um jogador que chegou recentemente, né, e está buscando as melhores adaptações ao nosso modelo de jogo, a um país novo. Acredito que ele já esteja em boas condições, e quando for preciso eu tenho certeza que ele vai dar uma resposta positiva, né, mas é claro que a gente procura, mediante o possível, né, diante da possibilidade, respeitar todas as etapas para justamente oferecer a melhor situação, a melhor circunstância para cada jogador entrar. Foi assim com o Cris Silva, né, que teve um período de adaptação, está sendo assim com os jogadores que estão retornando do departamento médico, porque nós temos que ter todo o cuidado possível, porque a hora que o jogador tem uma eventual lesão, ele não perde somente um jogo. Como a gente está com o calendário extremamente apertado, às vezes uma lesão significa a perda de 3, 4, 5 jogos, e a hora que a gente vê, a primeira fase já foi. Por isso que nós estamos oferecendo as melhores condições para que os jogadores estreiem efetivamente como eles estiverem nas melhores condições, e está sendo assim. Foi assim com o Cris, que fez uma boa estreia hoje, vai estar sendo assim com o Jaime, com o Juan, e progressivamente a gente sabe que esses jogadores têm competência suficiente para elevar ainda mais o nosso nível. Boa noite, Pivetti. Você falou em determinado momento ali que o Operário acabou de circunstâncias do jogo deixando o adversário jogar mais. Minha pergunta é bem nesse ponto. Como você avalia o trabalho do Operário sem a bola, especialmente nos momentos sob pressão? Foram 4 partidas, sendo 2 contra times da capital, em que o Operário, invicto ainda na competição, leva ponto para Ponta Grossa e sabe se portar apesar da pressão. Hoje, por ser o Atlético Paranaense, a equipe qualificada como foi uma pressão maior. Como que você avalia esse aspecto diante do jogo de hoje e do ponto levado para Ponta Grossa? Obrigado. Olha, isso é determinante para qualquer equipe que almeja objetivos grandes, né? E o Operário almeja objetivos grandes não só no Paranaense, como na temporada como um todo. Tem momentos que o adversário vai conseguir se impor, né, no nosso campo, vai ter oportunidades.
mas eu vejo a equipe se portando muito bem, principalmente o sistema defensivo, para defender a meta da melhor maneira, né? Vale ressaltar que não é só os jogadores que compõem a nossa defesa, mas sim a equipe como um todo que contribui para que a gente tenha essa solidez defensiva. Não à toa, nós hoje somos a defesa menos vazada da competição. Espero continuar assim, evoluindo cada vez mais, e que com bola também a gente proporcione essa imposição nos adversários, como a gente tem feito e tem conquistado aí boas oportunidades no decorrer das partidas. Boa noite. Queria falar um pouquinho mais sobre essa questão do sistema defensivo. Os números são bastante importantes, o Operário é invicto, mas eu confesso que, analisando os jogos do Operário desde o começo do Campeonato Paranaense, os adversários têm tido bastantes oportunidades, tanto que o Elias foi eleito por nós no segundo, terceiro e no quarto jogo como melhor em campo contra o Paraná. Ele fez 2 ou 3 defesas espetaculares, hoje também novamente. Como é que você tem analisado essa questão de fato? Os números são bons, mas em relação à exposição, hoje o time começou muito bem e depois transições de um lado para o outro do Atlético Paranaense em velocidade fizeram abrir um pouco o sistema defensivo, principalmente ali na meia-lua. Conta pra gente um pouco como que você tem avaliado de fato essa questão do sistema defensivo. E se me puder uma segunda pergunta, hoje você optou pela volta do Cleiton e a saída do Felipe Claudino. Como tem sido essa administração depois do Claudino ter feito boas partidas para ele também manter a confiança? Não, a gente precisa administrar da melhor maneira, porque a gente tem um calendário apertado. Então nós temos que levar em consideração o estado físico dos jogadores, para que a gente não queime etapas e não corra o risco de lesionar, porque hoje em dia nós temos um elenco enxuto, nós não podemos nos dar ao luxo de perder jogadores. Então, à medida que a gente tem a coleta dos dados do ponto de vista físico e a partir do momento que nós acreditamos no potencial de cada jogador que compõe o grupo, essa rodagem ela é natural, e acredito que não esteja acontecendo só no Operário, porque se a gente expor o jogador a uma situação de desgaste físico pronunciado, aumenta-se a chance de uma eventual lesão e também pode ser com que o jogador não tenha a real capacidade física para render da melhor maneira. É por isso que em jogos apertados de 2 em 2 dias, se você não oxigenar o elenco, é muito difícil manter o mesmo padrão competitivo. Do ponto de vista defensivo, é assim, o Elias é um grande goleiro, então a bola que for lá, ele está ali para isso, é um cara que treina muito, tem muita qualidade, e a gente sabe que isso é uma máxima no futebol. Todo grande time começa com um grande goleiro. É claro que a gente quer ceder o mínimo possível de oportunidades, mas felizmente o Operário hoje conta com um grande goleiro, que quando o adversário consegue ser mais eficiente do ponto de vista ofensivo, nós temos um goleiro lá para fazer o seu trabalho, e ele vem fazendo muito bem, né? Isso contribui demais para a nossa solidez defensiva, mas também tem outros fatores, né? Por exemplo, no jogo do Rio Branco, ele fez uma defesa no primeiro tempo que não teve um tanto grau de dificuldade, e no segundo tempo, a defesa que ele fez, por exemplo, o jogador do Rio Branco estava impedido, entendeu? O Paraná estava jogando em casa, um campo pesado, às vezes o adversário jogando dentro de casa vai ter um volume maior, vai conquistar uma finalização ou outra, e o goleiro está lá para servir o grupo da melhor maneira, e a melhor maneira que o goleiro tem de servir bem o grupo é efetuando as defesas, e felizmente o Elias tem sido muito competente nesse sentido, é um grande goleiro, e aí mérito também do clube, que foi pensá-lo no mercado, e também exaltar o mérito do departamento de mercado, que conseguiu trazer um jogador de muita qualidade numa posição que a gente costuma dizer que é uma posição de confiança, né? É essencial a gente ter um bom jogador nessa função, porque acaba sendo a nossa última barreira contra o gol do adversário. Professor, para encerrar, nós estamos entre os melhores campanhas e temos 2 jogos em casa seguidos. Queria que você falasse sobre isso e falasse diretamente com o torcedor que vai assistir essa partida. Não, aqui eu queria convocar o torcedor, principalmente para esse jogo de domingo, né? É extremamente importante o apoio do torcedor. A gente sabe que efetivamente o torcedor tem sido o nosso 12º jogador lá no Germano. Eu acredito que nós vamos ter um grande público para empurrar os jogadores, empurrar a nossa equipe para uma grande vitória no próximo domingo. A gente sabe que não tem jogo fácil, a gente respeita todos os adversários. Temos sim uma sequência de 2 jogos em casa, mas eu não estou pensando do Londrina antes de passar pelo São Joséense. Nós temos que focar o máximo dos nossos esforços
para sermos competitivos contra o São Joséense, e a partir do momento que a partida acabar no próximo domingo, a gente vai pensar no Londrina, mas já fica o convite ao torcedor para se planejar, para que a gente possa ter um grande público no Germano, tanto no domingo quanto na quarta-feira.